Então, pessoal, vamos dar continuidade com uma outra situação, né, da questão reencarnatória que costuma despertar muita curiosidade, às vezes muita inconformação, né, muitas dúvidas, que são esses relacionamentos afetivos que por alguma razão não se concretizam. Na verdade, todos nós temos diversas nuances do processo reencarnatório, mas a gente tem que abordar, né, alguns tópicos por vez. Então hoje, na primeira parte, nós abordamos a questão dos desafetos, aqueles que estão reencarnados ou não conosco, que são os vínculos de ódio, de rancor que vão perdurando ao longo das reencarnações. E agora, nessa segunda etapa, nós vamos falar então dos vínculos amorosos que por alguma razão não se estabelecem durante uma existência física. E a primeira coisa a dizer sobre isso é que é algo extremamente comum. É muito mais comum vínculos amorosos que não se estabelecem na encarnação do que o contrário. Por quê? Porque ainda somos espíritos muito imperfeitos. E a maioria de nós se envolveu com desrespeitos ao compromisso com outra pessoa, e aí temos a necessidade de processos difíceis de aprendizado para aprendermos a lição. Lembrando que a misericórdia divina sempre nos permite uma, duas possibilidades de aprendizado pelo amor. Só que muitas vezes a gente repete o erro uma, duas, três, quatro vezes aí, o que sobra é aprendizado pela dor. Naturalmente, Allan Kardec se debruçou sobre essa questão. Então, nós vamos encontrar no capítulo 8º do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se em uma outra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se propriamente não, porém podem se sentir atraídos um pelo outro. Então vamos fazer um parênteses aqui. O que seria esse reconhecer? É a pessoa olhar para alguém e de imediato falar: ah, você é o fulano, tudo bem? E aí, reencarnou direitinho? Tranquilo? Como é que foi aí, primeira fase da infância? Foi de boas? Isso não, né? Por quê? Porque nós temos um esquecimento temporário do passado. Então, esse reconhecimento que é colocado aqui é identificarmos de imediato como foi o vínculo que aconteceu. Isso não. Mas olha a sequência da resposta. Podem sentir-se atraídos um para o outro. E frequentemente é esta a causa das íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente casuais, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então isso é muito interessante, porque analisando, né, as circunstâncias da matéria, muitas vezes vamos considerar que as circunstâncias parecem tão casuais, tão sutis, mas na verdade essas circunstâncias obedecem à lei da vida, que é a aproximação natural daqueles que se buscam, que têm afeto, que querem a convivência, a companhia um do outro. Porém, devido a percalços do mau uso do nosso livre-arbítrio, o que é mais comum
no patamar evolutivo que nos encontramos, é que nós tenhamos que viver algum tipo de desafio em relação às nossas almas queridas. Mas então ninguém convive, de espíritos mais elevados, ou não existem relacionamentos estabelecidos de maneira favorável? Claro que existe. Mas, mesmo que exista nessa possibilidade, é importante lembrar que a proposta do nosso contexto evolutivo é a conquista da primeira palavra do alfabeto divino, amor. E para isso, uma das situações, porque nem sempre existem mau uso do livre-arbítrio, mas a gente precisa aprender a sublimar o amor. Então, eu vou ilustrar um exemplo, com um exemplo, por que acontecem esses percalços, com uma passagem extraordinária que está no livro Sublimação, psicografado pela Ivone do Amaral Pereira. É um conto que foi passado, uma história que foi passada pelo espírito Leão Tolstói, que a Ivone Pereira relata, que sempre teve um vínculo com esse grande missionário. Então, nessa passagem, as personagens são as seguintes. Doutora Natasha Anna Pavlovna, uma médica russa, psicanalista, e o conde Filipe Filipovich. Os dois eram russos, mas depois da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, eles estavam residindo na Inglaterra e eram muito amigos, ambos interessados nas questões transcendentais do espírito. Então, a doutora Natasha, e o conde Filipe, ele escritor, regularmente se encontravam e discutiam os postulados que Allan Kardec havia já trazido algumas décadas antes, na França, e eles então estabeleciam uma convivência muito profícua a respeito da transcendentalidade da alma, e assuntos relativos ao espiritismo. E essa história que eu vou contar se passou então há pouco mais de um século, porque na ocasião que a doutora Natasha convidou o conde Filipe para conversar, foi um pouco depois de 1918, estamos em 2022, pouco mais de um século. E trata-se da história de Varvara Dmitrievna, também russa, que, a exemplo dos outros dois já citados, ela também era muito dedicada a estudar os assuntos da alma. E a história dessa Varvara Dmitrievna é muito interessante. E ela era amiga, ela se correspondia com a doutora Natasha. E aí, na ocasião, a doutora Natasha convidou o Filipe à sua casa e entregou um grande envelope para ele, dizendo assim: caro conde, aí você tem em mãos a história de uma amiga minha, Varvara Dmitrievna, que estava residindo no Brasil, faleceu no Brasil, e nós mantivemos por muito tempo uma correspondência constante. E esta Bárbara, ela era muito conhecida nos meios de comunicação da época, impressos, porque ela também se dedicava bastante a vivenciar as relações com o espiritual, e por conta disso a doutora Natasha e o próprio conde Filipe já a conheciam. E aí a doutora Natasha falou assim: meu caro Filipe, aí tem toda a história da Varienca que você já conhecia,
da Varvara, né? Varienka é um formato diminutivo carinhoso, né? No idioma russo, que também consta no conto. A Varvara e Varienka seria um diminutivo carinhoso. E aí o conde Filipe recebe, né, aquele volumoso envelope. E ele já conhecia de nome a Varvara. Mas aí ele coloca, quando ele pegou em mãos aquele envelope, ele teve uma grande emoção que ele não soube nem explicar porquê. Ele coloca assim: apesar de não conhecer Varvara pessoalmente, eu a admirava profundamente pela sua importante obra medianímica, pelo espírito de dedicação ao ideal espírita que ela sempre testemunhou. E aí ele coloca que mesmo sem a conhecer pessoalmente, eu nutria um sentimento de amor por essa mulher que nunca vi. Um misto de veneração, respeito e encantamento. Olha que interessante. Nunca tinha visto a Varvara, sabia da vida dela, havia comentado com a doutora Natasha, e a doutora Natasha então entregou para ele um volumoso pacote que continha toda a história da Varvara. Porque ela havia falecido. E ali estava então o resumo da história dela. E logo de início a doutora Natasha falou: Felipe, ela faleceu recentemente no Brasil. E como eu sei que você é escritor, e ela me pediu que passasse isso para você, para que eventualmente a sua história de vida possa servir para fortalecer outras pessoas no cumprimento das suas lutas. Então agora a gente vai começar a relatar como foi a história de vida dessa Varvara. E ela coloca que desde cedo foi educada na igreja ortodoxa, mas apesar, né, de uma educação religiosa que não contemplava de maneira explícita a questão da espiritualidade, ela fala que desde os 5 anos de idade ela via as almas dos mortos ao seu redor, com tanta naturalidade que ela conversava com eles de maneira muito espontânea. E a família, né, sem muito conhecimento, acabou encaminhando-a para um convento. E no convento, apesar de ser excelente aluna, responsável, dedicada, ela não concordava com as freiras, que aquilo era coisa do demônio. E ela, inclusive, conseguia antever acontecimentos, ela adivinhava, entre aspas, né? Os espíritos contavam para ela eventos das freiras, e ela era submetida a penitências muito dolorosas, né? De ficar noites a fio em frente ao altar, se penitenciando, para que o, entre aspas, demônio se afastasse, mas ela nunca conseguiu ver isso como demônio, porque ela via a mãezinha dela, né? Ela via espíritos de luz. Ela foi, na verdade, expulsa do convento, porque eles não conseguiam entender. Mas um amigo do pai dela, né? O pai dela já era falecido também, um amigo do pai dela se tornou seu mentor em vida, era um homem muito rico, e ele compreendia e também estudava a realidade espiritual, e foi um grande alívio para a Varvara. E dentre as entidades que ela via, desde o início ela ficou muito tocada pelo espírito, que se apresentava, né, como um homem de aproximadamente 30 anos, e ela de imediato se identificou muito com essa entidade masculina, né? Ele dizia que havia sido médico na Rússia e que foram ligados pelo matrimônio, foram casados, e que ambos nutriam um amor muito grande um pelo outro. Só que no momento de fraqueza ela acabou desrespeitando o casamento, se envolveu com uma outra pessoa, ele não suportou aquela dor e se entregou ao suicídio. E ele fala que por conta disso eles ficaram afastados
da convivência, né, próxima, porque o suicídio é uma situação muito drástica diante das leis divinas. E ele então estava no plano espiritual, se preparando para voltar, e ela optou por reencarnar antes dele, e eles seriam então privados da convivência física mais direta. Ele dizia então que o seu nome, né, como espírito que estava ali ao lado dela, né, era Ivan Ivanovich. E foi um médico muito dedicado, e tudo que ele dizia para ela confessa aqui que ela se sentia realmente culpada. A consciência imortal dizia que aquelas palavras que ele mencionava eram palavras verdadeiras. Ela sentia que nos refouros sagrados da alma, ela havia prometido uma vida inteira dedicada ao bem, para que ela pudesse se harmonizar diante das leis divinas. Então, através da mediunidade ostensiva que ela tinha, e pelo fato do Ivan Ivanovich ser médico, ela se dedicou por muito tempo em auxiliar os sofredores, principalmente prescrevendo receitas do plano espiritual pelo Ivan Ivanovich e entregando a pessoas carentes. Diariamente ela interagia com esse espírito. E ela fala que o entendimento deles era algo sublime. Eles conversavam, compartilhavam as dificuldades, falavam dos anseios, e ela, incentivada por ele, ia nos hospitais mais carentes, visitava os pobres, levava alimentos. Ela coloca que ele foi, do plano espiritual, um grande benfeitor da existência dela. Ela foi, então, ensinando os conhecimentos que ela tinha sobre o Espiritismo para todas as pessoas que a procuravam. Foi consolando os tristes e os sofredores com pão, com agasalho, com tudo que estivesse ao alcance dela. E aí ela fala que rapidamente o amor por aquele espírito protetor dela, o Ivan Ivanovich, cresceu com muita intensidade e se transformou numa veneração sublime e imortal. Ela coloca assim na carta: habituei-me à sua companhia, e ele era o meu único companheiro nas atividades mediúnicas, companheiro dos meus sonhos, dos estudos e das meditações a que eu me obrigava, para que eu pudesse reparar o mal que havia lhe feito no passado. Amei-o profundamente e por causa dele me dediquei ao próximo. E tudo estava indo assim muito bem, né? Ela se sentia, apesar de não ser compreendida pelas outras pessoas, ela se planificava na prática do bem e com a companhia diária daquele benfeitor que a incentivava ao progresso, ao estudo, às boas propostas. Até que um dia, depois de fazer a receita, ditar para ela a receita para uma criança enferma, ele ficou quieto ao lado dela, com um véu de tristeza assim no rosto, e ela estranhou, pensou que ela tinha feito alguma coisa errada ali na receita, e depois de um longo silêncio ele disse assim: venho despedir-me de ti. E ela não entendeu. De início julguei não compreender devidamente, e interroguei em voz alta, sendo que eles comunicavam pelo pensamento: despedir-se de mim? Sim. Venho despedir-me de ti, confirmou, muito triste. Mas por quê? Será que nós novamente desrespeitamos as leis divinas? Essa despedida é um castigo, uma punição? Não, minha querida, descanse. Desta vez, não desobedecemos às leis divinas. Não se trata de um castigo. É que a reencarnação é para mim um dever. A reencarnação que me atrai com seus poderosos impulsos, movidos pela lei do progresso. Eu vou me afastar de ti para que eu prepare a minha reencarnação.
Aí ele continua: para ti, minha querida, o meu afastamento da tua vida constituirá provação tanto mais penosa pelo fato de que te habituaste ao meu convívio. E você terá a oportunidade de testemunhar, por uma dedicação sublimada, a plenitude do amor que eu sempre esperei do teu coração no passado. Tu sofrerás assim a angústia da minha ausência, compreendendo só agora, um século depois do nosso drama, a dor que eu sofri quando me abandonastes pelos ardores da paixão da mocidade. Aí ele continua: para mim, minha querida, essa separação será a dor da saudade, da solidão, que só no amor de Deus encontrará refrigério por conta do aprendizado que eu preciso pelo suicídio praticado. Mas não te esquecerei, minha estrela e luz da minha vida. Não nos encontraremos, porém, na presente jornada. Estaremos em situação apartada e irremediável, porque os testemunhos que nos são necessários não permitem uma aproximação na vida carnal, mas através do sono durante a noite, minha alma, mesmo reencarnada, buscará tudo. Seremos atraídos pelos pensamentos em comum, e mais tarde, quando for possível, provar-te-ei que nem a separação de uma nova existência física me afastará de ti. Rogo-te que peça a Deus por mim e me concedas o consolo da fidelidade ao meu amor. Adeus. E se afastou dela definitivamente. Naquela existência, a partir daquele momento, ela parou de ver aquele que era a sua grande companhia, sua esperança, sua alegria, o seu mentor, seu companheiro de atividades no bem. Ela fala que ficou inconsolável. E não só dir-se-ia que o desaparecimento do médico Ivan Ivanovich para a reencarnação assinalou uma nova fase em minha vida, né? É a Varienka falando na carta. Prolongada série de desgostos, provações e testemunhos abateram-se sobre mim, desafiando todos os meus esforços para remediá-lo ou impedi-lo. Então ela começou a ter dificuldades financeiras. O seu mentor encarnado, né, que era amigo do pai dela, que tinha falecido, veio a falecer também. Ela teve que se desfazer da casa confortável que ela tinha, e começou uma série de dificuldades, desgostos, provações muito grandes. E ainda por cima sem a companhia da sua alma querida, né, do plano espiritual. E o que ela fez? Ela continuou na carta: voltei-me mais do que nunca para os deveres impostos pela minha fé espírita e me aprofundei nos labores da beneficência social. Então ela coloca que ela aproveitou aquela dificuldade, aquela dor, aquela ausência e se dedicou muito mais aos seus compromissos, aos seus deveres. Como ela era muito inteligente, falava diversos idiomas e precisando de dinheiro, ela com facilidade então encontrou colocação junto ao diplomata da Inglaterra que estava trabalhando na Rússia, né, junto à embaixada. Ela continua assim na carta para a doutora Natasha: com facilidade eu consegui um emprego de tutor e governante em uma família inglesa residente em São Petersburgo, cujo chefe era o adito da embaixada naquele país. Tratava-se de representantes de ilustre família da nobreza inglesa. Depois de um tempo ela foi então para Londres, né, quando terminou a missão diplomática do seu patrão, ficou morando na Inglaterra um tempo,
Mas, após alguns anos, surgiu uma nova missão diplomática e a família toda veio para o Brasil. E ela se estabeleceu aqui então. Por essa ocasião, ela já estava com uma certa idade, né? E no seu aniversário de 47 anos, no ano de 1910, ela recebeu correspondência de muitos amigos da Rússia, da Inglaterra, e a Varinka, a Varvara, né? Ou Varinka, a Varvara, ela era esperantista. Ela havia aprendido, além do russo, do alemão, do inglês e do francês, o idioma esperanto. E era muito comum, né, especialmente no meio espírita, aqueles que dominavam o esperanto, né, com a proposta de uma comunicação mais ampla e difusão da doutrina espírita. Então ela se comunicava com diversos adeptos do esperanto do mundo afora. E quando ela fez 47 anos, recebeu cumprimentos de muitos amigos e recebeu um novo contato. Ela coloca aqui na carta para a amiga doutora Natasha: chamou-me a atenção especialmente, dentre muitos cartões e cartas recebidos, um postal provindo de Varsóvia, da longínqua Polônia, escrito no idioma esperanto que eu tanto amava. O correspondente assinava-se Frederic Kowalski. Tinha 23 anos de idade, era um médico e estava se especializando para se tornar professor no exercício da medicina. Aí ela continua na carta, né, a Bárbara. Não sei porquê, um alvoroço incontrolável sacudiu as fibras da minha alma diante daquele singelo postal de Varsóvia. Eu tinha a impressão de reconhecer aquelas expressões carinhosas, atenciosas que me eram dirigidas. E eu logo percebi que era o próprio Ivan Ivanovich que havia voltado, ressurgido em um novo corpo, das solidões em que eu estava para me escrever no idioma esperanto. A partir de então estabeleceu-se uma comunicação constante com o meu novo amigo. Encantada, eu reconhecia as expressões do amável Kowalski, as expressões do meu antigo amigo espiritual Ivan Ivanovich, e me perdia em suposições alarmantes, porque ao mesmo tempo em que me cantava, eu me recordava das palavras que Ivan Ivanovich havia me dito antes de se afastar de mim. Aí ela relembra as palavras que o Ivan Ivanovich havia dito quando se despediu dela: não nos encontraremos pessoalmente na próxima jornada terrestre. Estaremos em situação oposta, porque os testemunhos que somos chamados a provar não permitem a nossa aproximação na vida carnal. Mas não te esquecerei, minha querida. Tão certo estou da sublimação do nosso amor. Minha alma, uma vez reencarnada, buscará a tua através do sono, e em cada noite estaremos unidos pelo Espírito e pela atenção do pensamento saudoso e apaixonado. Ela coloca que fatos estranhos se passavam entre ela e o Frederic Kowalski. Olha só, sonhávamos juntos os mesmos sonhos, na mesma noite, e quando nossas cartas, mutuamente relatando o acontecimento, cruzavam-se no oceano, trazendo-nos a confirmação dos encontros quando as recebíamos. Então, eles sonhavam que estavam juntos, ela escrevia a carta, despachava para a Polônia. As cartas se cruzavam no oceano porque ele havia mandado a carta relatando o mesmo sonho. E quando eles recebiam, constatavam que aquilo havia sido verdade.
Em suas amorosas cartas, meu sentimental amigo distante dizia: tu me fala de ti, tua presença é tão real junto de mim, que às vezes sinto o teu rosto junto do meu, e o perfume dos teus cabelos faz estremecer meu coração. Eu tenho a impressão, minha amiga, que eu conheço você de eras remotas, que eu muito já te amei, e por alguma razão a perdi de vista, não sei como nem porquê, embora não saiba explicar como isso se processa. Dizem-me os pressentimentos que todos nós já vivemos neste mundo, não sei como, mas eu tenho a impressão, minha querida, que eu conheço-te desde os séculos, que muito errei e sofri por ti, e agora continuo sofrendo a dor de não poder te ver-te junto de mim. E ela, a Bárbara, ela coloca assim na carta para a doutora Natasha: eu consolava meu amigo quanto eu podia, receosa de que algum dia ele quisesse me visitar, porque em verdade eu era 24 anos mais velha do que ele, e temia que ele não resistisse ao choque da realidade. E ela também sabia da afirmação que ele havia feito antes de reencarnar, que não deveriam ficar juntos. Até que veio então a guerra, e ele escreve então como médico, eles foram convocados para trabalhar como médico na Cruz Vermelha. E logo nos primeiros anos ele morreu em combate, no começo da guerra. Ela, em desprendimento do corpo, ela era uma médium muito esclarecida. Ela viu a cena em que ele foi morto, porque houve um desrespeito ao comboio da Cruz Vermelha, ele morreu em combate. Ela viu o corpo dele sepultado, ficou muito triste com aquilo. Porém, passados alguns meses, eis que Frederic Kowalski, o meu antigo Ivan Ivanovich, apareceu para ela como espírito. Ele me apareceu e falava-me como outrora antes de reencarnar. Apareceu como Ivan Ivanovich. E através de cartas psicografadas, dava-me as mesmas e doces palavras como aquelas escritas em Varsóvia. Eis-me aqui, minha querida Varienka, ainda e sempre, vivo e agora senhor de mim, como nunca fui, visto que me reabilitei do meu erro do suicídio. Nosso amor prosseguirá através dos milênios, porque está estabelecido nas raízes das leis de Deus. Não temas, Varienka, ser confiante e serena, porque chegará o dia em que estaremos juntos para trabalhar em favor do bem. O nosso delito do passado foi expurgado pela grande dor de uma irremediável separação. E aí, a Bárbara, a Varienka, termina a carta que ela está mandando para a doutora Natasha. Minha cara doutora Natasha Ana Pavlovna, estou agora gravemente doente. Minhas forças se escapam com rapidez. Escreva esta última página de um leito de um hospital simples, amparados pelos travesseiros que duas vizinhas de leito me emprestaram. Os espíritos queridos de minha mãe, do meu pai, das minhas tias Lisa e Agáfia, de Mateus, o amigo de meu pai, meu benfeitor, e do meu muito querido e amado Frederic Kowalski, o Ivan Ivanovich, frequentemente me visitam e estão aqui comigo. Este é, pois, o relatório que a vosso pedido concluo às vésperas da minha morte, da sua amiga Bárbara. Então esse foi o relato que a Bárbara escreveu para a amiga dela, a doutora Natasha, e a doutora Natasha entregou para o conde Filipovich todo este relato, sabendo que ele era escritor, a pedido da própria Bárbara, para que essa história pudesse servir como lição didática
para quantos viessem depois. Mas continua, não acabou não. Continua. Aí agora é o Filipovich, o conde, escritor, que assume a narrativa. Li o relatório em torno da entidade espiritual e comoveu-me profundamente essa história de amor sublimado pelo sofrimento. Mas eu quisera saber algo de mais positivo. E na época, como eu falei de início, tanto o conde Felipe quanto a doutora Natasha, eles eram estudiosos do espiritismo, faziam reuniões mediúnicas em que havia então, quando possível, a presença de entidades do plano espiritual. E aí então ele começa uma reunião mediúnica, como foi muito frequente no início da codificação do espiritismo, invocar espíritos nominalmente, né? É algo que hoje é pouco frequente, porque a época era outra, né? Era uma época de difusão da doutrina. Então ele se reuniu com alguns amigos sérios e passaram a chamar a Bárbara para ver se ela estava disposta a comentar este relato. E depois da terceira noite ela apareceu. E aí ele pergunta: eu quisera saber algo de mais positivo para que o comentário literário, porque é escritor, seja o mais completo possível. Bárbara, estás disposta ou podes me atender? E a Bárbara: sim, fala, conde Filipovich, responderei tudo o que o amor e a razão permitirem. Aí o conde Felipe pergunta: foi uma punição da lei da criação? Por que aconteceu isso com vocês? E ela responde: foi a lei de causa e efeito. Eu fali, errei como esposa, ultrajando a lei do amor e do matrimônio. Eu fui adúltera. Ele faliu como suicida, ultrajando a lei da natureza, a lei de Deus. Nós não merecíamos a tranquilidade de um amor satisfeito. Mas agora, nosso amor sublimou-se pela superação da dor e da saudade. E agora, vencidos a nós próprios, estamos juntos. Aí o conde fala assim: eu tenho mais uma pergunta, talvez possa aborrecer-te. E ela diz: fique à vontade. Se amavas tanto o teu esposo, inclusive de outras migrações terrestres, por que o atraiçoaste? Aí ela responde: a mulher muitas vezes perde-se pelo excesso de vaidade, de orgulho, de ociosidade, de liberdade, de sentimentalismo doentio, de ignorância, descrença em Deus, desrespeito à família e desrespeito a si próprio, e atira-se no abismo de situações vexatórias para o seu espírito que só os séculos conseguirão libertar. E aí ele compreende, e diz assim: tem mais uma última pergunta, mas esta eu receio que talvez vá desgostar-te. E ela fala: pergunte, conde, já vejo a pergunta em teu pensamento, fique à vontade. Bárbara Dmitrievna, minha querida amiga, e o outro, o amante, aquele que te desgraçou e é o teu amado, o causador do drama intenso que acaba de conhecer, que é feito dele? A entidade, através do médium, que ela se manifestava por conta do médium, a entidade Bárbara pareceu indecisa, mas em seguida, um hausto, com um suspiro profundo, como num lamento penoso, respondeu para mim: meu caro Felipe, consulta antes o teu próprio coração, as tuas intuições, e o encontrarás. Não foi em vão, meu pobre amigo, que foste tu o escolhido por Deus, pela lei da reparação, para escrever este tema singular para o grande público. Ele havia sido
igualmente. Então, esta história extraordinária é um exemplo. E certamente nós todos aqui temos dramas semelhantes. Porque só os missionários já estão numa etapa superior deste patamar. Então, esta é uma situação ilustrativa dos dramas que envolvem todos nós. E como é que a gente pode, então, concluir esse seminário, né? Considerando particularmente os dois pontos, talvez sejam os mais críticos, né? Dos vínculos reencarnatórios, que são os desafetos com quem nós convivemos e esses vínculos amorosos que aparentemente parecem um capricho do destino, nós não podemos vivenciar. O que é que nós precisamos fazer? É o exemplo que nos foi dado aqui pela Bárbara. Nós temos que cumprir com os nossos deveres. É a maneira mais rápida de nos reajustarmos diante das leis divinas. E como que é isso? É a lição de Jesus. A cada dia basta o seu mal, ou seja, um dia por vez. Porque quando existe essa situação de nós identificarmos, às vezes, num outro casamento, a pessoa com quem nós temos grande afinidade, ou um enorme desafeto dentro da nossa casa, são situações muito difíceis. Como superar isso? Um dia por vez, cumprindo os deveres, com o recurso da oração e fazer o bem que estiver ao nosso alcance. Por quê? Se nós fizermos isso, nos ocuparmos, como a Bárbara testemunhou muito bem, de atender os sofredores, de meditar, orar, estudar, dedicarmos os nossos tesouros afetivos àqueles que nada têm, nós vamos nos reharmonizando com as leis divinas. Porque seguramente Deus só quer o nosso bem. E se por uma imposição das circunstâncias nós ou estamos afastados dos nossos amores, ou recebemos inimigos junto de nós, existe um propósito amoroso nisso tudo. Um propósito de redenção. E se nós nos concentrarmos na dor vivenciada, é muito mais difícil. Por isso a importância de nos ocuparmos com a prática da caridade. Daí o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porque nós vamos orando, pedindo forças, vamos atendendo aos nossos deveres profissionais, familiares, caritativos, e dia por dia nós vamos nos harmonizando, cada qual consigo próprio e com as leis divinas. E se estivermos sendo bons alunos da escola da vida, certamente poderemos, como está aqui durante o sono físico, reencontrarmos com nossos amores, convivermos com aqueles que nos trazem alento, forças. E nessa passagem, né, do livro, fica muito claro. O Conde Filipe também pergunta: mas e agora, como vocês estão? E ela responde: estamos muito felizes, trabalhamos juntos, ficamos juntos e compreendemos que toda essa situação difícil que nós atravessamos era a única maneira de nós repararmos males que nós mesmos causamos. Então, diante disso, o mais inteligente do ponto de vista espiritual é nós tentarmos evitar novos dramas, ou seja, respeitando a nossa consciência, que é onde está escrita a lei de Deus. Cada um de nós sabe o que é certo e o que é errado. Se nós evitarmos novos dramas e conseguirmos cumprir com os nossos deveres, seguramente será uma existência muito bem aproveitada. Certo? Muito obrigado pela atenção. Faremos agora a nossa prece de encerramento.
Senhor Jesus, muito obrigado por este momento de estudo compartilhado, pelas obras sublimes que temos à nossa disposição, que nos permitem compreender como a sua justiça se manifesta pela reencarnação. Sabendo, Senhor, do nosso passado, pleno de erros clamorosos, auxilia-nos a conseguirmos cumprir nossos deveres a cada dia, a evitarmos novos dramas, a atendermos pela oração a uma sintonia superior, para que consigamos nos libertar dos equívocos que nós mesmos causamos. Pedimos por aqueles a quem nós prejudicamos, que possam aceitar o nosso perdão e que o nosso exemplo diário de perseverança no bem colabore para a libertação deles também. E para os nossos amores, que não podemos conviver de maneira mais próxima, Jesus, que nós sejamos exemplos de espíritos comprometidos com o dever, com a seriedade, com a dignidade, com a ética, e assim todos sejamos capazes de alcançar a libertação que tanto sonhamos. Assim seja. Obrigado, pessoal.